tarde, segundo ano. Estou aqui com o nosso livro do primeiro bimestre para fazer junto com vocês a correção da página 38 e da página 40 que nós fizemos na segunda-feira. Vamos lá? Pega seu livro lá, estou esperando. Abriu? Página 38. Na página 38, nós estamos estudando o texto da página 36 e 37, que tem o título Um Pônei Chamado Cavalo. Você viu que texto interessante, né? Esse é um conto. E aí no finalzinho da página 38 está explicando pra gente o que é esse conto, que é uma história inventada, que é uma história que geralmente é curta e que na história do pônei chamado cavalo tem poucos personagens. Também que o espaço é limitado, né? Elas geralmente se passam durante todo o tempo em apenas um lugar ou dois, não muda muito, né? Muito bem. Agora nós vamos corrigir a atividade 1 da página 38. A atividade 1 está dizendo assim: por que o texto tem esse título, Um Pônei Chamado Cavalo? Conseguiu descobrir? O que acontece que o autor decidiu colocar o título Um Pônei Chamado Cavalo? Muito bem, o que acontece é que o menino, ele quando chega na fazenda, né, ele vê um montão de pôneis e ele acha que são filhotes de cavalos, né? Ele diz, né, que os pôneis são os filhotes dos cavalos. Muito bem. Número 2. Qual é a explicação que o pai deu ao filho sobre os pôneis? O que o pai explicou para o filho? Se você voltar lá no texto, você vai descobrir que diz assim lá no último parágrafo. O pai lhe explicou então que esses cavalos pequeninos eram chamados de pônei. Então qual foi a explicação que o pai deu? Isso, que os pôneis, né, eram cavalos pequeninos. Muito bem. Agora, na atividade 3, você precisa voltar lá no texto e pintar de vermelho o nome dos personagens. Você conseguiu encontrar o nome? São nomes um pouquinho diferentes, né? Lá na página 36, a gente encontra no primeiro parágrafo o nome deles. O nome do pai e o nome do filho. Fulano Beltrano de tal, filho, que era o nome do menino. E o nome do pai, Fulano Beltrano de tal. Então você tem que pintar o nome dos personagens, esses dois nomes, Fulano Beltrano de tal filho e Fulano Beltrano de tal, de que cor? Verde, muito bem. Depois, você vai pintar os lugares que foram mencionados no texto usando a cor vermelho. Quais foram os 2 lugares que essa história se passou? Tem 2. Lembra aí? O primeiro local é a casa, que o menino está contando e explicando que ele estava em casa e o que ele fazia. Depois, a gente tem aquele lugar onde ele viu os pôneis. Onde foi? Muito bom, na fazenda. Então você vai encontrar esses lugares no texto e vai pintar na cor vermelha. Agora, número 4. Do que o pai e o filho brincavam? Do que eles gostavam de brincar, hein? Se lembra? O texto explica que eles brincavam de jogar bola, brincavam de fazer casa, pontes de pecinha de montar, brincavam também quando eles viravam uma cadeira de rodinhas e usavam para fazer o leme. Encontra lá no texto, tá facinho, né? E a número 5 para terminar a página 38. Segundo o texto, o pai e o filho tinham parecido o quê? O que eles tinham de parecido um com o outro? Eles tinham um tamanho parecido? Não. Eles tinham um nome? Sim. Eles tinham uma aparência? Sim, o texto diz que eles pareciam, a aparência deles era bem semelhante uma da outra. A voz? As caretas? Sim. E as roupas eram parecidas? Não. Então, lá no texto a gente encontra que eles tinham um nome parecido, a aparência deles e também as caretas que eles faziam. Certinho aí? Conferiu? Agora pula lá para a página 40. A página 40 estava tão fácil, né? Atividade 6. Observe as imagens e complete o nome dos grupos de pessoas. O pai e o filho aí, eles formam a família. Muito bem.
Aqueles que a gente junta lá na escola, que até a gente tá cheio de saudade deles, né? São os nossos colegas, muito bom. Aquele que mora do ladinho aí, pertinho da sua casa, vizinhos. E o grupo, aquela nação que torce pelo Brasil, que vive no Brasil, nós são chamados de brasileiros, muito bem. Número 7. Complete as frases de acordo com o texto. Ah, essa tava fácil, né? Era só olhar no texto se você por acaso esqueceu. Letra A. Jogavam bola. Brincavam de fazer casas e pontes com pecinhas de montar. Muito bom. Transformavam tudo em brinquedos. Fulano pai levou o... Isso, fulano filho a uma fazenda para andar de cavalos. Ótimo! Última atividade da página 40, atividade 8. Continue a brincadeira do texto e complete as frases a seguir. Ah, essa estava fácil. Um pônei chamado cavalo. Um jacaré chamado crocodilo. Um jabuti chamado tartaruga. Uma lebre chamada coelho. Um dromedário chamado camelo. Foi até daquele texto que a gente já ouviu, né? Que o camelo tem 2 corcovinhas. E o dromedário? Uma. Muito bem. Letra F. Um falcão chamado gavião. Muito bem. Parabéns! Se você ainda teve dúvida, volta ao vídeo, assiste de novo e se eu precisar de mais alguma coisa que você não entendeu, manda uma mensagem para ti ou dá uma ligadinha que a gente resolve. Combinado assim? Parabéns pela atividade de vocês. Tô super orgulhosa. Um beijo. Tchau!